E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo. Pra sair dessa reta, né? Porque a linha do tempo de vídeo de Genshin aqui no canal é meio confusa. Esse vídeo, ele tá saindo faltando 10 dias para acabar o banner do Kinich. E aí cá estou eu, né? Totalmente vindo aqui para mostrar uma personagem que tá no título e provavelmente na thumb do vídeo, que é a Escoffier. Sim, eu peguei a Escoffier, mesmo não querendo muito. Eu vou explicar o que aconteceu, eu vou explicar a história certinho, eu vou explicar tudo, pra falar a verdade, só baixar um pouquinho o volume do jogo. O que aconteceu? Eu peguei, e eu não queria pegar a Escoffier, porque eu tinha pegado a Vareza, e aí eu tava no 50-50, e aí a Skirk tá vindo aí, aquela coisa toda. Só que eu com a Vareza C2 comecei a explorar muito. Eu explorei toda não, né? Porque os mapas não estão em 100%, mas estão bem perto. Natlan, Fontaine, basicamente Sumero, a parte da floresta quase toda. E duas ou três partes do deserto. Deixei Inazuma e o resto do deserto quieto, porque o deserto eu acho insuportável. Mas é isso. Aqui está minha Escoffier. Depois eu vou explicar como é que eu cheguei nela, como é que eu peguei a boneca e tal. Mas basicamente é isso. Consegui muita gema. E aí eu consegui pegar a boneca. Eu vou chegar na história dos tiros depois. Primeiro eu vou mostrar a personagem. Essa é minha Escoffier, nível 90, 23k de vida, 2.226 de ataque. Ela tá 55 praticamente, 251. Por quê? Porque com 15 de taxa que ela ganha de ressonância cryo, seja com qualquer outro cryo no time, atualmente a Ayaka e futuramente a Skirk, ela vai ficar com 75%, que pra mim, minto. Ela vai ficar com, não, é 70%, tá certo. 70% 251, que pra mim tá ótimo. A recarga dela tá isso aqui. Eu queria um pouco mais, mas assim, vocês vão ver que os artefatos tão legais. A arma que tá nela é a Roma. Das opções que eu tenho aqui, eu testei. Se eu coloco a báculo, ela fica com over de taxa, então não vale a pena. Essa daqui, o substrato de recarga ia fazer ela ter ult toda hora, mas a ult dela não é cara a ponto de ser tão desesperador precisar disso. A passiva também não é ruim, mas ao mesmo tempo eu também não teria tanta recarga assim, então sei lá, eu acho que não tinha tanta coisa. A lança de Jade, a passiva é mais ou menos, os substatus assim, ia ajudar, mas ela ia ficar tipo com mais de 90% de taxa, o que não é ruim, mas eu acho um pouco demais, comparando que ela ia perder muito dano crítico, porque a Roma dá 66 de dano crítico, né? Então assim, ela ia ficar com 190 e poucos e 90 e tantos de taxa. Então assim, no todo, eu prefiro ter um pouco mais de dano crítico e um pouco menos de taxa. A Espinha Celestial, se eu não tivesse uma mais voltada para DPS, eu usaria ela. A da Arlequino sem chance. E as outras eu já expliquei. Das 4 estrelas, Favonius é uma opção. Ainda mais que ela tem ressonância cryo, então assim, acaba ajudando. Taca taxa, recarga e ataque nela e tá tudo resolvido. Outras opções interessantes. Sim, o Shout é de Favonius, porque eu peguei a outra lança dele e usei na Rutal. Outra lança interessante para Escoffier. Penhasco Obscuro. A do passe também, se você quer ela mais voltada para sub DPS. Agora ela full suporte, você pode tacar lança com substatus de ataque, porque aí ela consegue dar mais cura na ult, tá? Tirando isso, não são muitas coisas. Das outras 5 estrelas que existem, a da Shinri é uma ótima opção, a assinatura dela é excelente, a da Escoffier, só que é aquilo, né? A assinatura da Escoffier com o espadão da Navia, meio que eu preferi poupar meus tiros, né? Então assim, ficou por isso aí. Trupe dourada de artefatos, então vamos começar aqui. A flor dela tá assim, a pena tá assim, a ampulheta, o cálice tá de ataque e a coroa. Agora eu vou explicar algumas coisas. A flor, eu acho que ela procura muita defesa, só que ao mesmo tempo eu não tenho outra flor melhor aqui, entendeu? Então, por exemplo, a flor eu acho complicado, porque a flor ela simplesmente tem melhores, mas ao mesmo tempo essa daqui é a melhor que encaixa nela, porque olha aqui, tá vendo? Tem recarga, mas não tem, tem dano, tem taxa, mas não tem recarga. Aqui ainda tem mais dano e mais taxa. A Furina podia ter uma troca, podia, mas vida, taxa, aqui recarga, aqui também tem coisa, mas sei lá, eu particularmente não acho tão coisa.
Eu acho que é mais lucrativo ter aqui, ó. Apesar de que reduzir um pouco de taxa da Furina e ganhar um pouco de dano crítico não parece uma má ideia. Mas é reduzir 10% de recarga, eu não sei, né? Eu tenho que ver e fazer uns testes. Mas depois eu mexo isso, porque o foco aqui da Furina não é a Furina no vídeo. A pena dela tá aqui. Tem muita recarga, muita figura de linguagem, né? Mas tem um dano crítico legal, tem uma recarga boa. A ampulheta tem recarga, tem dano e tem taxa crítica numa porcentagem legal. Então assim, essa ampulheta pra mim ela tá ótima. Cálice de ataque com taxa de dano crítico. Eu queria um de ataque com taxa de dano crítico e recarga de substatus. Porque aqui procurou ataque uma vez, se eu não tô errado. Então assim, eu preferiria, mas fazer o quê? E aí eu vou ver se eu arranjo, mas por enquanto é meio difícil. Porque olha só, tá vendo? Tem uns cálices aqui, mas é mais complicado, por assim dizer, né? Então, por isso, paciência. Até porque quanto mais ataque ela tem, mais ela cura na ult, né? E a tiara tá de dano crítico, com 16% de recarga, 8 de taxa, e procura um pouco de ataque aqui, tem vida. Então assim, acaba que não é uma coroa ruim. Desse set tem umas opções também, ó, tipo essa daqui. Só que ela procura muita defesa, tanto que eu deixei ela armazenada aqui por causa disso. Para um futuro DPS de defesa aí, tá aí a coroa. Inclusive pro Ito não me parece uma má ideia. Tem essa aqui de taxa crítica que eu não upei, porque eu tô querendo mais de coroa. Ó, de coroa de dano crítico, então por isso que foi aqui. Tá vendo, ó, taxa. Essa da Fischl também tá horrorosa, né? Fazer o quê? Aí aqui, ó, taxa crítica, e ficou por isso aí. Aí acabou pegando essa coringa, até porque o cálice eu não achei melhores. Então assim, eu tô usando a síntese pra tentar arrumar uma flor melhor e um cálice melhor. Mas até isso acontecer, paciência. Constelação, ela tá C0, mas a C1 dela eu achei ela muito boa. Porque quesito custo-benefício é uma C1, é uma C1. Mas assim, comparado com o que ela faz, eu acho que tipo assim, acaba compensando por ser uma C1. Talentos ela tá 1,10 no 8. Eu quero botar aqui no 9, só que ficou faltando peça do boss. Semana que vem eu vou fazer ele de novo, então acredito eu que eu consiga botar no 9 e depois no 10. E aí eu quero coroar as duas, porque eu gostei muito do boneco, mas eu vou explicar isso mais pra frente. Com relação a tiros, o que aconteceu? Eu tava com uma quantidade de tiros ali que eu já tava juntando pra Skirk. Quando a Escoffier saiu, eu fiquei assim, putz, não vou pegar a boneca, apesar dela ser uma debuffer muito boa. A Escoffier tem cura, tem ataque, tem debuff. Então assim, ela é muito completinha. Só que ao mesmo tempo, né, tiro é complicado. Então eu peguei e eu falei assim, não, eu vou guardar os tiros e não vou dar tiro. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou tentar um 50-50. Aí o meu 50-50 aqui, ó. Eu gosto da Mizuki, eu adorei a história dela, realmente eu gostei. Eu ia pegar ela no aniversário, mas aí, já que ela veio, eu não sei. Talvez eu pegue uma outra Mona, porque acho que até hoje eu só tenho uma Mona aqui na minha conta. Cadê a Mona? Aqui. Aí eu tenho a Mona C0. Minha conta tá desde o... Acho que... minha conta acho que é dia 1 mesmo. De qualquer forma, ainda assim a Mona tá C0. E do mochileiro é um dos DPS, dos personagens 5 estrelas que eu mais gosto. Aí aqui a Mizuki veio. Não buildei ela, pretendo um dia, mas por enquanto ainda não. Fazer um timezinho dela com Fischl, Furina, tudo que tem direito ali, mas por enquanto eu vou deixar ela quieto. Aí eu perdi, aí eu falei, putz, tô no garantido, vou guardar pra Skirk. Aí, só que quando aconteceu isso, eu tava com 30 tiros sobrando, 30. Aí eu dei os 30 tiros, não veio. Aí eu fiquei com o pit 30, eu falei, não, beleza. Aí eu fui juntando, farmando, explorando. Cheguei a um ponto de ficar até um pouco enjoado, não vou mentir. Aí eu peguei e falei assim, tá, quer saber, eu vou dar mais 20 tiros. Dei mais 20 tiros, não veio. Continuei caçando, correndo. Não vinha, aí eu dei mais 10, não veio, 60, pit 60, desespero. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou dar de 1 em 1. Se for pra ser, vai vir. Aí eu estabeleci uma meta ali, e aí tipo assim, sei lá, 30, 40 tiros. Aí bateu 41, tiro. 41 tiro. E eu fui fazendo isso. Foi uns 7 tiros, 8 tiros depois, veio a Escoffier. Perdi meu garantido, mas assim, agora é torcer pra ganhar o 50-50 da Skirk. Mas ela não foi em vão, porque eu tenho uma Ayaka bem buildada aqui, ó. Então assim, no geral não tá ruim a situação. Não me arrependo. Agora eu vou explicar o porquê que eu gostei da Escoffier e porquê que eu quis pegar ela. Eu arrumei meus times aqui, meus slots de time, e ficou 2 sobrando. Então assim, eu vou arrumar aqui negócio de time. Mas antes eu vou explicar a história da Escoffier. Quando ela teve o design revelado na demo da Vareza, eu achei meio, não foi algo que eu olhei e falei, nossa, que lindo.
Quando ela teve tudo revelado e tal, aquela coisa, eu falei, putz, o kit é interessante, o potencial é maneiro, mas, sei lá, achei meio meh. Não o kit, mas assim, a ideia, sabe, de pegar ela, eu tava meio com o pé atrás. Aí teve a demo dela, eu gostei. Aí quando ela lançou, eu fiz a história dela antes de fazer a história de Mondstadt. E eu achei a história dela muito boa. Nossa, eu adorei a história dela. Foi assim, com certeza uma das melhores histórias que de personagem assim, individual, eu achei a dela extremamente divertida. Eu acho que a história dela teve de tudo um pouco a ponto de ser muito divertida, mas muito divertido mesmo. Aí, depois disso, eu fiz o evento dessa versão, né, na 5.6, eu acho. 5.6. E aí eu peguei, fiz esse evento. E aí eu peguei e falei assim, não, vou pegar e fazer o seguinte. Já que eu fiz esse evento, e ela nesse evento é muito legal, eu me diverti muito. Aí eu falei assim, não, vou pegar essa boneca. E aí nessa brincadeira eu já tava no garantido. E eu fui tentando. Foi o evento e a história dela que me motivaram a tentar pegar a boneca. E hoje ela tá aí bem buildadinha. Claro, falta uma coroa, mas paciência. Agora, de times, como é que eu tenho usado ela ultimamente? Eu tenho o time da Ayaka montado lá em cima, mas eu vou montar ele aqui de novo. Vai ser a Ayaka, cadê? Scofier. Claro, a Furina. E aí, eu coloco ou a Yelan, que tá aqui, ou a... Cadê? Gente, a Citrali. É uma ou outra. Não tem um meio termo. E aí, depende da situação. Por exemplo, eu tô indo enfrentar muito inimigo de uma vez, Yelan. Eu tô enfrentando um boss que tem umas habilidades fortes. Seja boss de mundo, seja... Boss de mundo não, boss semanal. Seja uns bichos que tem uns dano muito cabuloso. Aí eu uso a Citrali, porque a Furina, querendo não, suga muita vida. Muita vida. E boss não congela, então não faz diferença a aplicação hidro. Claro que a reação é interessante. De qualquer forma, é mais ou menos essa métrica. Aí eu vou tacar a Yelan aqui. Mas, né, essa é o time de luxo da minha nova Ayaka. Eu vou falar dela daqui a pouco. Outras opções, considerando os DPS Cryos que a gente tem atualmente. A gente tem Ganyu e Ryzen, que eu não tenho aqui. De DPS Cryo, a Iola não conta, porque ela é físico, então não vou deixar de fora. Dos DPS Hidros, qualquer um mesmo. Moalani, Neuvillette, Nilou não, Nilou realmente deixa fora. Tartaglia também é uma opção, mas apesar de que eu acho que o Tartaglia em Melt vale mais a pena, mas vai de cada um. Ayato é complicado, porque o Ayato ele é difícil de ser salvo da situação dele atual, então não sei. E aí, de DPS é mais ou menos essas opções. De suporte, essas duas aqui pra mim elas têm sempre que andar juntas, independente da situação. Então assim, tirando essas duas que eu vou manter intactas aqui, outras opções para suporte, Mona, Citrali e Shenhe são as opções que eu tenho. Assim, oferecer e tal. São só essas. A Kokomi também pode ser uma opção, mas eu não sei, eu não acho tão viável assim. Mas pode ser uma opção para quem não tenha. A Skirk, claro, tá vindo aí. Então, assim, com a Skirk meu time vai ser isso aqui, sem a Ayaka, claro. A Ayaka, nesse time, ela ficou com uma questão meio complicada, porque a Ayaka, a minha tava com o Herói Invernal, que é um set que é desde, sei lá, da Espinha do Dragão. Então, assim, 1.3, eu acho. Então, muito tempo. E aí, ela tava com uma build muito baseada em Herói Invernal. E aí eu falei, putz, que merda e tal. Aí eu rebuildei ela com o Caçador das Sombras. Porque como ela vai rodar com a Scofier, que obrigatoriamente roda com a Furina, então assim, no geral o saldo é positivo. Ela tá com 2.300 de ataque, 31 de taxa, 273 de ataque, de dano crítico, 130 praticamente de recarga. Eu sei que a recarga tá baixa, mas a Yelan tem muita, a Furina tem uma quantidade de ok, então assim, eu não acho de todo ruim. Também não tenho tido muita dificuldade de ultar, nem com a Scofier, nem com a Ayaka, então assim, eu tô bem tranquilo. A Ayaka, ela vai ganhar 36 de taxa dos 7 artefatos. E aí aqui vai para 65, né? Mais os 15% de ressonância vai para 80. Então 80, praticamente 80, 273 para mim tá ótimo. Arma assinatura, né? Obviamente. Os artefatos são o Guardião das Sombras, o Caçador das Sombras. Tá assim as peças, ó. Essa aqui eu gostei do resultado, não tenho reclamações. Essa daqui eu também gostei do resultado. As peças estão boas, não vou mentir não. 22% de dano crítico, um pouco de recarga. Procou vida, queria que não procasse, mas fazer o quê?
o cálice de ataque. Bônus Cry seria interessante, mas ao mesmo tempo eu achei esse de ataque bom, eu não vou mentir, sabe? Então, assim, sei lá, das opções que eu tinha, aquela ali acabou sendo um pouco melhor, porque eu quis priorizar um pouco mais de dano crítico. E a coroa de Coringa. Dano crítico, taxa, recarga, e é isso. Talentos, a minha Ayaka tá com 3 coroas, C0. E é isso que eu renovei a build da minha Ayaka, pra rodar com a escofieira e tal. Não pretendo abandonar a Ayaka quando a Skirk lançar. Pretendo sim usar ela nesse time, caso aconteça alguma coisa que eu não possa usar a Skirk, ou só me deu vontade de jogar com a Ayaka mesmo, já que a Skirk não depende tanto de recarga, é até interessante. Inclusive eu vou fazer um vídeo mostrando a minha Skirk, a minha, entre muitas aspas, Skirk. Agora sobre uma personagem que eu queria falar aqui, que é a Ganyu. A Ganyu, ela é uma DPS cryo, arqueira de ataque carregado e tal. Mas a Ganyu, ela tem um potencial para sub DPS meio fraco, mas eu pretendo usar. O que eu pretendo fazer? A minha Ganyu aqui estava moldada para DPS, tanto que aqui o status dela e tal. Só que aí o que acontece? Basicamente, com agora a possibilidade da build secundária que o jogo vai habilitar finalmente, que eu fiz um vídeo falando disso há muito tempo atrás, então assim, que bom, acertei alguma coisa, mas de qualquer forma, com isso, eu pretendo fazer uma build da Ganyu sub DPS como Elegia, aqui tá o Amos, né, mas eu tenho o Elegia aqui pra poder usar, que ele dá o buff dele aqui, que é interessante, assim, tem um buff de proficiência, mas o resto é interessante. Artefato, eu vou trocar pra Ritual Real, para ter o buff do Ritual Real aqui aplicado e tal. Não é muito, mas assim, pô, é um ataque legal, é um set meio coringa pra suporte, então eu acho até bom, já que a Ganyu não pode usar Espírito da Noite, Pergaminho do Herói no caso, né. Constelação Meganil tá C1, o que, né, diminui a resistência cry dos inimigos, o que é bom. Meus talentos tá 9, 10, não, 10, 9, 10. Eu vou upar isso aqui a qualquer momento, eu só preciso farmar o livro e aí é preguiça falar mais alto. E aí é mais ou menos essa minha ideia pra ganhar o sub DPS. Eu vou voltar os artefatos dela mais pra ataque e recarga. E aí quando eu ultar, basicamente o kit dela vai ser entrar em campo, soltar a flor com o taunt, ultar, sair do campo e é isso. É basicamente só isso. O resto dos buffs vão se aplicar sozinhos e a magia acontece ali. É basicamente essa a minha ideia. A ult dela já ajuda bastante, ela vai procar taxa crítica por causa da passiva. Então, no geral, eu tô bem tranquilo com isso. Até porque isso aqui também dá 20% de bônus de dano cryo para os personagens ativos. O que, considerando que uma Ayaka ou uma Skirk vai estar no time, então assim, até que é interessante. Até porque eu também prolongo a vida útil da minha Ganyu, que é uma personagem que eu gosto bastante. Tenho muito carinho por ela e muito investimento. Não só pela skin, mas também por tudo, né? Por todo o tempo que ela me valeu muito. Então, assim, eu quero dar mais uma longevidade pra ela. Já que DPS de ataque carregado hoje em dia é meio complicado, por assim dizer. Tirando isso, é basicamente esse o ponto aqui. Eu tava pensando em fazer um vídeo mostrando a Skirk, mas eu acho melhor mostrar nesse já de uma vez. Porque eu acho que é um vídeo que fica meio curto e aí eu não tenho tanta intenção. Essa é a minha Skirk atual. Eu sei, ela tá eletro e ela usa um espadão, mas a vida tem dessas. Os status dela são pouco ataque, porque a Beidou tá nível 20. Mas ela tá assim, ó, 40, 216. 0 de taxa de recarga além da básica, porque, né, ela não precisa. A arma dela vai ser a da Ayaka. Aqui tá um espadão, mas vai ser essa daqui, ó. Cadê? Sem ser a da Ayaka. Pô, mas aí eu sou inteligente demais, né? Nossa senhora. Cadê? Aqui o que? Aqui, ó. Vai ser essa espada aqui, ó. A secundária, porque eu tenho duas na Ayaka, né? Por causa da dobradinha. Eu vou botar a da Clorinde nela. E aí com a arma da Ayaka, ela ganha 44% de dano crítico. Então, aqui automaticamente vai pra 260. Batido. Pronto, ótimo. De artefato, até então... e na taxa você soma mais 15%. Ou seja, vai pra 55%. O que não é lá muita coisa, mas assim, eu acho que a Skirk ela acende com taxa. Se ela acende com dano, eu vou fazer uma rebalanceada aqui, mas assim, o principal aqui já tá mais ou menos explicado. Os artefatos, eles estão assim, essa altura do campeonato, ó. Essa flor, eu achei ela muito boa, eu tenho umas outras opções aqui, ó. Só que essa aqui tem recarga, eu acho que ela pra Coringa eu acho melhor. Essa daqui também não tá ruim, mas aqui tem, pô, 28% de dano crítico é muita coisa. Enquanto essa aqui procura ataque, para desbloquear, procura proficiência, para time de cryo também. Essa aqui pra Coringa eu achei interessante. Essa daqui, eu não preciso nem dizer, né?
Né? Essa daqui eu não upei ainda, porque ela só tem dano crítico, mas quem sabe em algum momento. Eu deixei ela aí guardada porque ela tem recarga e pra Skirk é meio meh. Então ficou com essa aqui mesmo, 28,5 de taxa, tá ótimo. Personagem Scry é bom por causa dos 15%, né, que é meio que garantido entre muitas aspas. A pena foi essa aqui, 21,7. As outras opções não são tão boas assim, essa aqui tem recarga. Essa daqui procurou o ataque, o que não é ruim, mas, pô, status crítico eu acho que vale mais a pena. Ampulheta de ataque, de 28% de dano, 5% de taxa, não tá ruim. Procou uma vida aqui, mas vida que segue. Aqui é recarga e a outra também é vida, então assim, não faz diferença. Esse cálice de bônus cry, eu achei ele bom. Se na hora que sair vídeo, guia, essas coisas falarem, olha, cálice de ataque pra ela é melhor, não tem problema. Como esse aqui é o Coringa, é literalmente só vir aqui e fazer isso aqui, ó. Cadê? Porcentagem de ataque, pronto. Acabou. Aí eu venho aqui e cato o que tiver melhor de opção aqui, porque ele tá com as opções coisas. Então, né, mas deu pra entender. Tem um aqui, mas eu não vou pegar ele agora não. E a coroa tá esse aqui, ó, 62 de dano, 13% de taxa, o que é muito, o que é ótimo, porque procurou só taxa praticamente. Então assim, é muita coisa. Eu tive outras opções aqui, antes era essa aqui, mas aí veio aquela. Essa aqui também teve seu momento de brilhar, foi a primeira que veio. 15% de vida, mas era o que tinha. Aí depois veio essa aqui, eu falei, putz, é essa aqui. Aí veio essa aqui. Aí, né, só vai ficando melhor. As outras são de ataque, vida. E é isso, não teve nenhuma de taxa por enquanto. Teve também, acho que deu ruim e eu joguei fora. Então assim, é isso que eu pretendo pra Skirk. Quando ela sair, provavelmente, talvez eu consiga fazer um vídeo mostrando a minha Skirk, contando e explicando. Isso é se eu ganhar o 50-50, porque se eu não ganhar, eu não acho que eu não tenho tiro suficiente pra tentar. Mas assim, é esperança e um sonho, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Vou encerrar por aqui, né? Então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like e um comentário, aí eu agradeço muito. Se puder se inscrever, ajuda mais, agradeço mais ainda. E é isso, valeu, falou e até a próxima.